Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil. Você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar a solidariedade para tantas pessoas. Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós estamos conversando nesse mês de maio, no programa Texto e Contexto, sobre algumas práticas da igreja cristã, algumas práticas, algumas ordenanças. Já falamos aqui sobre o batismo, sobre o lava-pés, sobre a ceia do Senhor. E no último programa conversamos sobre a unção com óleo. Foram 4 programas até agora nessa temporada. E, inclusive, se você perdeu algum desses programas, a gente sempre começa aqui lembrando que os programas Texto e Contexto, eles ficam gravados no canal do YouTube Promessistas Brasil TV Viva Promessa. Você pode entrar a qualquer momento no canal do YouTube, na playlist dos programas Texto e Contexto, e você vai encontrar esses programas para acessar, para rever, outras vezes, para aqueles que já assistiram o programa, não somente os programas dessa temporada, mas nós temos lá, desde o primeiro programa Texto e Contexto, nós já estamos há mais de 2 anos no ar, levando conteúdo bíblico, doutrinário e teológico. Então há uma série de programas com vários temas ali que você pode acessar também quando quiser. Pois bem, no programa de hoje, que é o último dessa temporada, sobre as práticas e as ordenanças da igreja, nós vamos conversar um pouco sobre uma cerimônia que você já deve ter visto acontecer aí na sua igreja. Hora ou outra a igreja realiza cerimônias de casamento. Então, qual é a visão bíblica a respeito do casamento e como a igreja vê o casamento e como a igreja encara essa cerimônia de casamento que é realizada algumas vezes no templo, ou então um ministro autorizado pela igreja, um pastor, talvez também realiza essa cerimônia de casamento em algum outro local também, reservado pelos noivos. Mas como que a igreja entende esse momento, entende esse ato? É sobre isso que nós vamos conversar no programa Texto e Contexto de hoje. Para isso eu convido você para compartilhar o link desse programa com seus amigos, familiares, nos grupos de WhatsApp da igreja. Faça isso agora, aproveite esse momento inicial e compartilhe aí o programa para que mais pessoas sejam também desafiadas, edificadas por meio do programa Texto e Contexto de hoje. Bom, nós temos a alegria de ter aqui conosco para conversar sobre esse tema os pastores Willy e Alan. Sejam muito bem-vindos novamente ao programa Texto e Contexto. Amém. Obrigado, pastor. Quero cumprimentar o pastor Eleilton, o pastor Willy e todos vocês que estão nos acompanhando com a paz do Senhor Jesus. É sempre uma alegria estar aqui compartilhando o aprendizado da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe hoje aqui. Amém. Amém, amém. Paz do Senhor, pastores, a paz do Senhor, irmãos e irmãs. Satisfação, mais uma vez, estar aqui com vocês para a gente falar desses temas relevantes para a nossa vida. Amém. Bom, como nós comentamos aqui a princípio, a proposta hoje então é a gente conversar um pouquinho sobre
sobre o casamento, né? Sobre essa instituição importantíssima. Nós estamos finalizando o mês de maio, nós estamos já no final do mês, né? Nessa segunda-feira. E esse mês, o mês de maio, é conhecido como o mês da família, exatamente porque é o mês das noivas, né? Sim. Então, por isso é conhecido como o mês da família. A gente decidiu separar, né, dentre as cerimônias que a igreja faz, né, de vez em quando, que nem é uma cerimônia originada pela igreja, né? Na verdade, os membros que estão se casando, né, ou fazem na igreja, ou então um ministro oficial, né, um presbítero, um pastor realiza no local que os noivos definem. Mas como que a Bíblia Sagrada enxerga essa instituição? Então, vamos pensar um pouco sobre isso aqui nessa oportunidade. Aí eu queria começar com o pastor Alain, que ele definisse para a gente, né, o que é casamento, assim, à luz da Bíblia Sagrada. Como nós podemos definir casamento e quem é o idealizador do casamento? Quem inventou esse negócio? Quem criou esse negócio chamado casamento? Vamos lá. Quando a gente fala de Bíblia, o programa Texto e Contexto, o assunto casamento é um assunto bastante caro na Bíblia, bastante importante, né? Como algo que merece um grande destaque. E a razão é porque o casamento é a base da família, né? Um casamento estruturado, um casamento conforme os princípios da palavra de Deus, é a base de uma família bem estruturada. O casamento não é a família em si, né? Quando um homem se une a uma mulher, se forma um casal, ainda não é uma família, né? Tradicionalmente, a família se constitui a partir da chegada dos filhos, né? Que se compõe uma família dessa forma. Mas o casamento é a porta, é a entrada. E muito do casamento pode determinar bastante da estrutura dessa família que está se formando, e exatamente por isso que nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus nos ensina sobre esse tema, né? Se a gente quer famílias estruturadas, famílias felizes, famílias abençoadas, essas famílias precisam viver e estar de acordo com os princípios da palavra de Deus, segundo os propósitos de Deus. E se a gente quer entender esses propósitos, a gente tem que olhar para a palavra de Deus. Pois bem, o que a Bíblia, então, nos ensina sobre o casamento? O que é o casamento segundo a palavra de Deus? O casamento é a união de duas pessoas de sexos diferentes que se comprometem em viverem juntas, né, diante da lei, diante da sociedade. Essas pessoas se comprometem a viverem juntas, cuidarem uma das outras, né? E, biblicamente, o marido e a mulher se unem, não num contrato, não num compromisso qualquer, mas, segundo a Bíblia, numa aliança, né? No estabelecimento de uma aliança, de cuidarem um do outro, com o propósito de estabelecimento da família, né? E essa é a ideia. Basicamente, esse é o princípio. De quem que é essa ideia? Essa ideia é uma ideia que nasceu no coração de Deus. Foi Deus que projetou o casamento, e não só isso, ele foi a primeira pessoa que celebrou o casamento, né? Ele que celebrou o casamento lá de Adão e Eva. Então é algo que nasceu no coração de Deus. Eu queria até ler o texto bíblico aqui para nós, que é o texto aqui de Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 18, onde vai falar exatamente sobre essa instituição. Diz assim: então, o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a
todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para um homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor fez o homem cair num sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com a carne. Com a costela que foi tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e o levou até ele. Então disse o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, e conclui o texto dizendo, por esta razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E aí o texto diz que o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Esse texto aqui, ele é o texto onde Deus institui o casamento, mostrando que família é algo que é de Deus, do coração de Deus, e o casamento foi algo que Deus idealizou, ao ponto de que o primeiro casamento surgiu por iniciativa de Deus e não do homem, né? Foi Deus que viu que o homem estava só, foi Deus que viu a necessidade de que o homem tivesse alguém que lhe correspondesse, alguém que lhe fosse igual, alguém que fizesse correspondência, que fosse sua parceira, sua companheira. Então, é algo de Deus, que Deus aprova, e uma prova, uma maneira de vermos que Deus aprova, é que no ministério terreno de Jesus, o primeiro milagre que ele realizou foi exatamente numa festa de casamento, quando ele pessoalmente esteve lá no casamento, abençoou o casamento com a sua presença, mostrando que ele aprovava a cerimônia, o ato em si, e também fez o milagre da transformação de água em vinho, mostrando que o casamento é algo importante para Deus, caro para Deus. Né? É isso aí. Nesse programa, nós vamos voltar algumas vezes nesse texto de Gênesis que foi lido, né? Você que está nos acompanhando aí, como disse o pastor Alain, o casamento é algo que foi idealizado por Deus, e o texto base onde nós encontramos a referência a essa verdade é exatamente nesse texto. O pastor Alain apresentou aqui uma definição de casamento, e conforme você vai perceber, né, essa definição tem como base os propósitos e as características do casamento à luz desse texto do Gênesis. Então, quando a gente for falando aqui sobre os propósitos e as características do casamento, você vai perceber que a definição que foi dada aqui para casamento se alinha exatamente com a proposta bíblica, né? Nesse sentido, pastor Willy, com que propósitos Deus decide, então, estabelecer o casamento? Né? O pastor Alain leu ali o texto e é muito claro mesmo que foi Deus que originou, né? Foi que idealizou, uma ideia, né? Um insight de Deus, né? O casamento. Mas por que ele fez isso? Né? Com que propósitos? Bom, existem alguns, eu vou colocar aqui 2 para a gente, né? Primeiro é lidar com a questão da solidão humana. O texto diz que não é bom, disse Deus, que o homem esteja só. Então nós sabemos que o ser humano ele não é criado por Deus para viver em solidão, né? Aliás, é o propósito da vida, a vida comunitária. Nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E é na vida comunitária, né, que esse propósito também se realiza, de ser imagem de Deus, no amor, no relacionamento. Então, a primeira coisa é justamente oferecer ao homem a primeira companhia, né? A mais importante de todas que se desenvolve aqui dentro do relacionamento conjugal. Uma segunda, que além de resolver esse problema da solidão, é providenciar ao homem uma companhia que fosse adequada. É bem interessante quando a gente lê aqui os versículos 19 e 20 do Gênesis 2, ele fala que Deus deu uma função ao homem, né, antes de que a mulher existisse, de dar nome aos animais. Então, Adão fica ali um tempo dando nome aos animais e percebendo que todo mundo tinha um par adequado para si. Então, é provável que nesse movimento ele fala, opa, só eu não tenho uma igual a mim. Então, é legal que, além de ser um propósito de Deus, Deus faz surgir no coração do homem
o desejo de ter alguém igual a si. Né? Nesse movimento, Deus trabalha o coração de Adão. Assim como acontece até hoje, né? Deixa eu curiosidade do texto que é interessante, é que você vê o movimento do texto do capítulo 1 até o capítulo 2, Deus falando que é bom ou muito bom. Sim, O tempo sim, todo. sim, Deus sim. é bom, fez da luz, Tudo é que ele boa. faz é bom, né? Sim, mas de repente ele olha para algo na criação e diz, não é bom. Isso não é bom. Isso não é bom. E era justamente a solidão, né? Sim. Então ele faz esse exercício de colocar o homem para dar o nome aos animais, e à medida que ele vai dando, ele vai percebendo a necessidade de ter alguém na vida igual a ele. Então eu acho que é o mesmo exercício que surge no nosso coração até hoje, né? Chega um momento da vida que a gente percebe que a gente precisa ter alguém do nosso lado para formar a família, né? Para resolver essa questão aqui de ter uma vida compartilhada, e isso acontece, acima de tudo, dentro do casamento. Diante disso, a gente pode perceber, então, que a mulher é um presente da parte de Deus para o homem, no sentido de completá-lo, né, de torná-lo pleno, né, no sentido da existência, e que isso, de fato, faz parte do nosso desenvolvimento como seres humanos, projeto de Deus, mas essencial para o desenvolvimento da vida humana. Eu acho interessante, né, nessa construção, né, que o Gênesis faz e apresenta para a gente da criação dos seres humanos e até a instituição do casamento, o fato de Deus propositalmente ter criado primeiro o homem. Não foi muito tempo, porque assim, ambos foram criados no sexto dia, Mesmo dia. então assim, não demorou nem um dia depois para a mulher ser criada, né? Ela foi criada ali talvez algumas horas depois da criação do homem. Mas assim, alguém poderia perguntar, mas por que Deus fez isso, né? Porque já que ele ia criar no mesmo dia, algumas horas depois, por que já não criou os dois juntos? Ele criou todos os animais instantaneamente. Isso, todo mundo foi Mas o criado homem e a mulher instantaneamente. deu uma pausa. Isso, do homem e da mulher você tem esse espaço aí, né? E aí você tem essa declaração, não é bom que esteja só. Não, mas por que Deus fez isso? Eu tenho a impressão que Deus quis, de fato, que o ser humano, que o homem, né? O ser humano não, o homem, né? O homem ali, o primeiro o homem criado, que ele experimentasse como Tivesse a percepção de como é necessidade, ruim né? ficar sozinho, né? Sim. Que ele tivesse a necessidade para que depois que Deus criasse essa companheira para ele a valorizasse, né? Ele a valorizasse. Exatamente. Tem um poeta, óbvio que não é um comentário bíblico, né? Mas é uma extra-bíblica a história. Mas ele diz que quando Adão recebeu Eva, né, de Deus, ele passa uma semana com ela, depois ele quer devolver ela. Aí ele se apresenta diante de Deus e fala, Senhor, fala o tempo todo, eu não aguento essa mulher, ela não me deixa quieto, minha vida estava tranquila antes, eu passei horas tranquilas, e ele fala, não quero mais. Aí Deus fala, você que sabe, eu criei para você, mas, né, se você não quer. Aí ele fica uma semana sem, aí ele volta de novo para Deus, né? Aí ele fala assim, então, senhor, tá um silêncio lá em casa. Aquela mulher que o senhor fez, tem como me devolver? E na terceira semana ele volta de novo. Fala, minha vida é um caos, porque sem ela é o caos, e com ela é o caos, mas eu preciso dela. Mas é interessante que ele percebe que ele precisa dela. Mas é um poeta que trabalha. Tem algo didático na ação de Deus aí na criação da mulher, depois do homem. É importante a gente destacar que a mulher não é um arranjo na criação, não é que Deus criou o homem, o macho, né? E era esse o plano, não. Todo o tempo, o propósito de Deus era criar o homem e a mulher. Isso. Né? Deus pode ter feito isso de forma didática, como você comentou, né? Mas ele sempre, desde o início, Deus ia criar o homem e a mulher. E assim, a gente falou que a mulher foi um presente que Deus deu ao homem, mas também de igual modo. O homem é um presente que Deus deu à mulher, né? Deus ama tanto essa mulher que já criou o presente antes dela, né? É verdade. E de forma que eles se completam. E até tem um texto em Gênesis capítulo 5, que Deus olha para o casal e olha para as pessoas e vê a humanidade, né? A humanidade só é completa, né, com esses dois lados, essas duas faces, né? A mulher e o homem, que juntos completam e tornam uma humanidade, um ser humano. O ser humano é composto por esses dois lados, né? O feminino e o masculino, né? É isso aí. Formam a humanidade. Acho que até a palavra hebraica, que foi traduzida por auxiliador idônea,
esqueci exatamente o termo hebraico aqui, pode ser que eu erre aqui, né? Mas se não me falha a memória, né? Acho que é Ezer Knegedo, algo assim. Essa palavra hebraica, né? Traz essa ideia de algo que estava incompleto. E aí, quando a mulher é criada, ela vem para trazer completude à criação. Então, reforça exatamente essa ideia de que quando Deus criou o homem, é lógico, na cabeça de Deus a criação não está completa ainda. A mulher, ele vai criar a mulher também, né? Ele só colocou essa distância assim, de um para o outro por razões didáticas mesmo, né? Mas a criação não está completa sem a mulher. É até interessante que é um comentário, né? Quando ele faz a mulher, ele diz: e os fez a sua imagem e semelhança. Porque o ser humano tem a sua criação completa quando ele tem vida compartilhada, assim como Deus é um ser de vida compartilhada. Né? É isso aí. É isso, gente. Eu acho interessante também, a gente tem que caminhar aqui para as características, né? Mas uma coisa que me chama a atenção também nessa ideia de Deus criar os dois com algumas horas de diferença, né? É assim, a primeira pessoa que Adão tem contato assim é com o seu Criador, né? É com Deus. E o texto fala que Deus criou a mulher e a trouxe para o Adão. O primeiro contato que a mulher tem é com o Criador também, né? Não é com o homem. Sim, a razão exato. e o sentido da vida dela também está com o Criador, não com... O laço começa com o Criador. Começa com o Criador. Do Criador para a cônjuge. O Criador atrás para o marido. Mais importante é o relacionamento com o Criador do que com o outro do sexo oposto. Né? Sim, a gente vê isso até na própria lei, né? Porque primeiro Deus organiza o nosso relacionamento com Ele. Sim. Os 4 primeiros mandamentos. Depois Ele vai organizar o relacionamento horizontal. Isso. Porque às vezes a gente fala, a gente está tendo uma crise com o filho, com a esposa, e fala, não, eu vou me dedicar à esposa. Não, primeiro é a Deus. Né? É a partir do nosso relacionamento com Deus que as coisas se organizam. É tão importante falar sobre isso, Elito, embora a gente esteja aqui já avançando no horário, porque hoje é uma crise, assim, uma discussão sobre o feminismo e a questão do machismo de um lado. E quando você percebe o que o texto está ensinando para a gente, resolve esses problemas, quando você compreende o que a Bíblia ensina sobre essas questões. Né? Bom, esse texto, ele traz para a gente pelo menos 6 características do casamento. Ele mostra para a gente que o casamento ele é uma união, né? Heterossexual, monogâmica, é uma união insolúvel, é uma união pública, é uma união física e está faltando uma. Qual que é? E uma união exclusiva. São 6 características do casamento de acordo com a maneira como ele foi projetada e arquitetada, né, por Deus. Queria que a gente conversasse um pouquinho sobre elas, então, de maneira objetiva aqui, só para passar, né, também para aqueles que estão nos acompanhando, essa ideia, né, das características do casamento conforme idealizado por Deus. Pastor Alan, comenta um pouquinho para a gente sobre essa questão dos princípios da heterossexualidade e da monogamia. Ok, aqui, até com base no texto de Gênesis 2, né, como a gente comentou, é importante de refletir sobre isso. Diante do crescente ataque que o casamento tem sofrido por movimentos, né, da sociedade mesmo, é importantíssimo a gente parar, perguntar o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre essas questões. Você falou desses 6 princípios, né, e o primeiro princípio que esse texto apresenta para a gente, aqui a partir do versículo 24, é que o casamento é uma união heterossexual. O texto aqui é bem claro, se você olhar, diz assim, Deus criou homem e mulher. Então o casamento, segundo a Bíblia, é a união entre um homem e uma mulher. Né? Então a união entre pessoas do mesmo sexo distorce esse princípio da palavra de Deus, é algo que está fora dos planos, do que Deus projetou, do que Deus pensou para a humanidade, e é algo que é claramente reprovado pela palavra de Deus. Né? Como eu até comentei aqui, existem movimentos, né, sociais defendendo causas relacionadas a esse tipo de união entre pessoas do mesmo sexo. E claro, a gente, como cidadãos, a gente respeita, mas olhando para o princípio da Bíblia, não tem como a gente fugir disso. O que a Bíblia ensina sobre casamento é
a união a aliança entre um homem e uma mulher. Diferente disso, é algo que a Bíblia ela condena como algo que não é correto, não é certo. E eu poderia citar diversos textos da Bíblia. Vamos lá, o texto lá de Levítico 18, Deuteronômio 23, 17 a 18, o texto de Romanos, capítulo 1, versículos 26 até o 28, e vários outros textos que a Bíblia vai dizer para que a humanidade esteja de acordo com o propósito, o padrão de Deus, a vontade de Deus, é que o casamento, biblicamente, é entre um homem e uma mulher. E outro princípio do plano original de Deus aqui para nós, segundo o texto aqui, eu estou aqui com o texto de Gênesis 2, a partir do versículo 24, aberto, e aqui vai trazer para a gente um segundo princípio, que o casamento, além de ser uma união heterossexual, precisa ser também uma união monogâmica. O versículo 24 vai dizer essas palavras, né? O homem e a mulher, e essas palavras aparecem no singular. Então, deixará o homem a casa do seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Não é as suas mulheres, ou a mulher estará com os seus homens. E aqui é bem claro o princípio. Jesus vai citar esse texto lá no Evangelho e, mais uma vez, ele vai citar de forma singular. Então, o princípio bíblico sobre isso é a ideia de que é um homem e uma mulher, então somente, não pode ser diferente disso, né? Então, no singular. Então, a poligamia, que é a ideia de um homem com várias mulheres, ou a poliandria, né, que é a ideia de uma mulher com vários homens, isso diz todo o que Deus pretende, do que Deus estabelece para nós. E esse é um ensino aqui da palavra de Deus. Mas assim, sem entrar no mérito da questão, hoje as discussões relacionadas ao feminismo, algumas coisas relacionadas a causas, né, LGBTQIA+, e outras siglas a mais que a gente poderia citar aqui, defendem um tipo de casamento diferente, né? Hoje, na sociedade, tem cada vez mais surgido e glamourizado a ideia do trisal. O trisal é quando, em pleno acordo, um casal convida uma ou mais pessoas para compartilhar do relacionamento, né? É um casamento com 3, 4 pessoas. E às vezes você vai acessar um site, né, nos grandes grupos de comunicação, você vê lá, de vez em quando está destaque lá uma notícia, né? Um homem que tem 7 mulheres, um casal que convidou uma parceira, né? Não para uma relação ali num dia só, né? Porque isso também é errado, obviamente. Mas agora tá glamourizado isso como uma coisa bonita, de você ter um casamento a 3, um casamento a 4, algo que a Bíblia condena, né? A Bíblia vai dizer como deve ser isso, e o casamento, então, é monogâmico, como as Escrituras nos ensinam. Isso. Casamento a 3 na Bíblia é só com Deus. O esposo, a esposa e Deus. Né? Isso aí. É o trio, né? Mas, infelizmente, é uma distorção da Escritura Sagrada mesmo, né? E a ideia que se usa é que todo tipo de amor é válido, né? Mas esquecem os princípios apresentados na Palavra de Deus para esse relacionamento. Bom, pastor Willy, o pastor Alan falou da heterossexualidade, da monogamia, mas a exclusividade e a indissolubilidade. Difícil. Acertei. Não vou falar de novo, não. Também são outros 2 princípios. Comente para a gente sobre eles também, por gentileza. Bom, a primeira coisa que você fala aqui é com relação a ser uma união exclusiva, né? Que traz no sentido de que a pessoa mais importante é aquela que está ao meu lado. O texto diz que o homem deixará o pai e a mãe. Tantas lições que a gente tira de uma frase tão curta, né? Porque mostra que casamento é uma relação de pessoas amadurecidas, com condição de deixar pai e mãe. Isso envolve sustento,
profissão, né? Condição de formação pessoal. Não é um menino e uma menina. Isso, não é uma união de meninos, né? Ou uma transferência de dependência. Mas pessoas que têm uma certa autonomia para o casamento, né? Mas também esse deixar pai e mãe faz a gente lembrar que antes do casamento, biblicamente, filhos têm um comprometimento de aliança com seus pais, de amor, respeito, cuidado mútuo. Então, essa aliança que existe, agora ela está sendo transferida para a pessoa com quem eu me caso. Ou seja, a pessoa mais importante da minha vida é a minha esposa, né? Depois do Senhor, mas no sentido horizontal, a pessoa mais importante é a minha esposa. Isso aqui é óbvio que a gente não está dizendo que depois de casados a gente vai abandonar pai e mãe. Né? O cuidado, a aliança é para a vida. Mas que há uma inversão na prioridade do meu cuidado e da minha atenção que agora são levados para a minha esposa. Isso aqui é muito importante, porque muitas e muitas pessoas casam e não fazem essa inversão, né? Continuam intensamente ligadas aos pais, com cuidado exclusivo aos pais, com relacionamento exclusivo para os pais. E quem está ali do lado sente intensamente, né, que falta cortar essa chave para poder, de fato, se conectar com a esposa, com o esposo e assim por diante. Então, o que a gente percebe aqui é que essa união, então, ela exige uma inversão de prioridades. Às vezes eu lembro que eu tinha um amigo que a gente comia na casa dele, a mulher dele cozinhava muito bem, né? E a gente falava assim, poxa, que macarrão, né? E ele falava assim, você não viu da minha mãe. A minha mãe fazia, preciso nem falar que não está mais casado, né? Porque a mulher dele falou, vai morar com a sua mãe, né? Mas até essa comparação, né? Agora não, agora a luta é pelo bem do outro. É para agradar ela, não a mãe mais, mas é a tua esposa, é o teu marido. Se essa inversão não acontece, a gente tem problemas sérios dentro do desenvolvimento da vida conjugal. Na questão da parte do indissolúvel, né, tem sido um desafio nesse tempo, né, num período de pandemia, assim, identificou um grande número, um aumento no número de divórcios e tudo mais, né. É algo para a gente orar também, que Deus fortaleça os casamentos nesse tempo, abençoe as igrejas nesse sentido. Tem sido um desafio cumprir esse propósito. Outro propósito que a gente coloca aqui é justamente falar sobre uma relação indissolúvel, né? Quando Deus diz assim, unir-se-á a sua mulher, ele está falando de um relacionamento de aliança. Ele terá uma aliança efetiva com a sua esposa, ela terá com o seu marido. E essa questão ela é tão importante porque o que sustenta duas pessoas na vida juntos, apesar dos desafios, é a aliança. É a aliança. Não são as boas fases da vida, não é a boa festa do casamento. A vida, queira a gente ou não, ela é desafiadora. Mas é justamente o fato de que eu tenho um compromisso diante da sociedade, principalmente diante de Deus, que me faz enfrentar as lutas e os desafios da relação conjugal, percebendo que isso é, de fato, segundo a vontade de Deus, para a vida. A Bíblia ela tem raras exceções assim, onde Deus vai permitir o divórcio. Mas a gente não pode confundir permissão com vontade de Deus. Jesus ele fala que no princípio não era assim. E é importante isso, né? Porque não foi isso que Deus planejou no princípio. Então, Malaquias chega a falar, né, que isso é horrível ao coração de Deus. Que o divórcio, ele fala, eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Ou seja, isso nunca foi parte do propósito de Deus para o relacionamento conjugal. É justamente enfrentando as fases difíceis, os momentos difíceis, que os propósitos de Deus estão se cumprindo nas nossas vidas, que a gente está amadurecendo, que a gente está se desenvolvendo. Então, sem dúvida, o perdão, né, a luta pela aliança estabelecida sempre é o melhor caminho para o relacionamento. Legal, é isso aí. Eu acho que foi o Dietrich Bonhoeffer que escreveu que não é o amor que sustenta a aliança, doravante não é o amor que sustenta a aliança, mas a aliança que sustenta o amor. Então, de fato, é isso, né? Quando duas pessoas se casam, eles estão fazendo uma aliança diante de Deus e o próprio Deus está presente ali, né? Você citou Malaquias, Deus fala isso, né? O pessoal está deixando a esposa e Deus fala, eu fui testemunha entre você e a mulher da tua mocidade. Isso aí. Então, o próprio Deus é testemunha, né? O próprio Deus está ali quando a aliança é feita. Então, assim, é um desafio que todos que entram no casamento têm, de manter a aliança. No Ministério da Família, a gente aprende que, biblicamente, o casamento não é um contrato, né?
não é uma associação por contrato, mas uma associação por aliança. E, biblicamente, essa aliança é inquebrável. Vai ter lá as cláusulas que a Bíblia apresenta sobre a possibilidade do divórcio, mas a ideia da aliança é que, por mais difícil que seja, entender isso e trabalhar para que não chegue a uma dissolução, né? Trabalhar para isso, se esforçar. Né? Claro que existem situações que de fato fogem do controle, né? E algumas situações de casamento que a gente compreende a separação, mas muitos casos é simplesmente por falta de capricho mesmo do casal. Em alguns casos, facilmente desistem, né? Facilmente desistem. É isso aí. Bom, fala pra gente, pastor Alan, das duas últimas, das 6 que a gente elencou. O casamento também é uma união pública e uma união física. Comenta pra gente sobre essas duas características. Ok, com base no texto lá, o quinto princípio é que o casamento, segundo o plano de Deus, o plano original de Deus, é que ela precisa ser uma união pública, né? Ao se casarem, um homem e uma mulher, eles precisam deixar o pai e a mãe, segundo o texto. A expressão ali, deixar, traz assim para a gente a ideia de que, sugere a ideia de que isso seja algo social e público. É feito com o pai e a mãe sabendo, com pessoas envolvidas. Então, dessa forma, quando alguém se casa, é necessário que a família seja envolvida, que a sociedade seja envolvida. No nosso caso, a igreja saiba, a igreja tome o conhecimento, os amigos. Não é uma coisa secreta, não é uma coisa obscura, mas é algo que precisa ser feito de forma social. Isso no Antigo Testamento era feito quando o casamento acontecia, era realizado, tinha que ir diante do sacerdote ou do líder da tribo, e ele que abençoava. Era algo super simples, nada tão glamuroso como hoje, né? Era algo simples, mas era algo público, né? Era uma união pública que todos sabiam, algo social. E é daí que surge a ideia, a tradição da festa de casamento. No Novo Testamento, essa tradição ela já é bem mais elaborada, né? E aí tem toda uma história, um ritual que se acontecia na festa de casamento judaico, por exemplo, que tinha o pai a casa do noivo, a casa da noiva, o noivo ia até a casa da noiva e buscava a noiva e o levava para sua casa, onde acontecia a festa, né? Isso era feito com cortejo, com muita festa, com muita alegria, né? Casamento judaico, até semanas de festa era o comum, né? Era o natural. Inclusive, dessa tradição que a volta de Cristo é comparado a um casamento, né? Casamento do estilo judaico, em que o noivo Jesus virá aqui na casa da noiva, que somos nós, vai nos pegar e nos levar para a festa, para o banquete de casamento. Então, a ideia de um casamento, segundo a Bíblia, é uma união pública. Esse é o quinto princípio. E o sexto princípio é que o casamento, segundo o padrão de Deus, é uma união também física. O casamento, ele também é uma união física. E o texto vai encerrar aqui no versículo 24, claramente vai dizer isso, né? Por esta razão, o homem deixará o pai e a mãe e unir-se à sua mulher. E aí a última frase diz assim, e eles se tornarão uma só carne. Essa expressão aqui é uma indicação direta à questão da relação sexual, a união sexual. E é bem interessante isso aqui, que mostra a seriedade do ato sexual, o quanto é importante, porque a partir do ato sexual se gera vida, né? E o ser humano é convidado a ser co-criador, a participar da criação. Gerar vida é um dom, um presente que Deus concede aos seres humanos. Gerar outros seres semelhantes a Deus. É algo santo, mas assim, o ato sexual não é só para a procriação,
é também para o prazer do homem e da mulher e para demonstrar essa unidade, né? Essa comunhão entre o casal, né? Gerando prazer, alegria e unidade. Então, biblicamente, a relação sexual é algo puro, algo santo, né? E que é algo que Deus planejou, foi ideia de Deus, não foi ideia do ser humano, não. Foi Deus que planejou a questão da sexualidade humana, e de forma que aquilo que biblicamente é proibido para os solteiros é um mandamento para os casados, né? Tem um texto lá de 1 Coríntios 7, versículo 5, que é proibido que um casal se prive, né, da relação sexual. Diz assim, não vos priveis um ao outro, né? Então, a questão da sexualidade dentro do casamento é algo importante. E aí eu queria até destacar uma questão na teologia, né, do texto e contexto aqui que nos ensina. Diz a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que o ser humano foi criado em imagem e semelhança de Deus. O macho e a fêmea os criou, e isso é imagem e semelhança de Deus. No capítulo 2, ele vai explicar melhor, em pormenores, como que foi essa criação. E aqui, no meio dessa criação, ele vai tratar da sexualidade. E nessa sexualidade aqui, indica, né, quando você compara os dois textos, a ideia de que a sexualidade humana é uma expressão da imagem e semelhança de Deus. Não que o ato sexual tenha a ver com o que Deus não é isso, não é essa a ideia. Mas a ideia de que na relação sexual, Deus é glorificado, na relação sexual, há uma bênção de Deus, na relação sexual, o ser humano, o homem com a sua mulher, a mulher com o homem, tem essa oportunidade de participar da criação, né? Uhum. Participa da criação. Então, isso é uma expressão da glória de Deus. Eu vi um autor que explicava o seguinte, que Deus teve tanta alegria em criar o ser humano, e isso causou para ele tanto prazer, que ele deu a sexualidade para o homem e a mulher, para que o ser humano tivesse no prazer da relação sexual um pouco da alegria que ele teve, do prazer, da satisfação em ver gerar seres humanos para a glória dele. Então, para dizer assim que é algo tão belo, tão bonito, tão interessante, e aí eu vou frisar isso, o ato sexual dentro do casamento é uma das expressões da glória de Deus, assim como a unidade da igreja é uma expressão da glória de Deus e da imagem e semelhança de Deus, a relação sexual entre um homem e uma mulher é algo belo, santo, puro de Deus, abençoado por Deus. E exatamente por isso, Satanás investe tanto em deturpar, em bagunçar, porque quando o homem é depravado na sua sexualidade, de certa forma, a imagem de Deus é riscada naquela pessoa. Quando uma pessoa tem as suas confusões, as suas dúvidas e vive uma vida sexual fora do que Deus propõe, de certa maneira, Deus não está sendo glorificado naquela questão. Então, Satanás querendo de alguma forma atingir Deus, tocou em algo que é caro para Deus, que é a sexualidade humana. E isso é algo que deveria ser para a glória de Deus, e muitas vezes na nossa sociedade é algo que depõe contra a imagem de Deus em nós. Então, acho que só compartilhar essa ideia de que o quanto é bonito isso. Sim. E que por que o mundo das trevas luta tanto contra o casamento e contra a família? Porque a família também é uma expressão da imagem e semelhança de Deus. O casamento é uma expressão, e um dos aspectos do casamento, a sexualidade, é uma expressão da glória de Deus. E aí o reino das trevas luta tanto para zoar com a família, para destruir a família, para destruir o casamento, para destruir a sexualidade humana, porque é uma maneira
de blasfemar contra Deus, uma maneira de atingir ou de negar a glória de Deus no ser humano. Muito bom. Você acabou de ouvir sobre mais duas das características do casamento, de acordo com o plano original de Deus. Nós falamos aqui, então, de 6 características. Falamos que o casamento, segundo o padrão de Deus, ele é heterossexual, ele é monogâmico, ele é exclusivo, ele é indissolúvel, ele é público e ele é físico. Então, é isso que o Gênesis apresenta para a gente, né? A gente precisa lutar e continuar pregando sobre esses princípios, né? Para que eles, de fato, sejam vistos nesses relacionamentos e nas famílias. Bom, caminhando aqui para o final do nosso programa de hoje, programa Texto e Contexto de hoje, só uma informação, então, agora relacionada à cerimônia do casamento em si, né? Como nós, como igreja, diante do que a gente acabou de ouvir aqui sobre o casamento, sobre como ele é constituído, como que a igreja enxerga a cerimônia do casamento em si, né? Na Igreja Católica parece que a cerimônia do casamento é considerada um sacramento, né? Naquela lista dos 7 sacramentos da igreja, parece que você tem lá o matrimônio, né? E como que é isso? É mesmo um sacramento? Nós também, protestantes, entendemos como um sacramento essa cerimônia? Porque o sacramento é a ideia de que está transmitindo graça. E que se a igreja não der a bênção, não tem bênção no ato em si, né? Então é algo, não só uma ordenança de Deus, mas algo que transfere graça e que só pode ser feito com a bênção da igreja. Sem essa bênção não é santo, não é de Deus, né? Não tem... Sim. Essa ideia, o pastor Alan já adiantou aqui, essa ideia de que no ato da cerimônia, né, entre os sacramentos ali, no ato da cerimônia já são dispensadas as bênçãos necessárias para a estabilidade da vida conjugal, né? Então, no alinhamento de propósitos, eu acho que muitas coisas se encontram com aquilo que a fé protestante tem. Porém, há uma dimensão mística mais intensa, né, quando se trata do sacramento, como se naquele momento muitas coisas já estivessem sido resolvidas. A gente não vê isso como sacramento, mas cremos que a importância de você colocar a sua relação diante de Deus e buscar a bênção de Deus, né, de um pastor que você tem no coração que vai fazer esse momento com você, com a pessoa com quem você está se casando, é extremamente importante. Mas o desenvolvimento da união conjugal cabe ao próprio casal, né, dentro de se viver dentro daquilo que Deus propõe para a união de duas pessoas. Então, existem os desafios, existem as renúncias. O texto que a gente usou como base, que é o Gênesis 2:24, ele fala desse processo, né, pedagógico que Deus tem desde a época do deixar pai e mãe, formação, maturidade, uma aliança para a vida, né, que é unir-se. Aí o ato sexual fica por último, que é um rito de desenvolvimento. Infelizmente, pelo instinto impulsivo dos nossos tempos, a gente percebe que muitos casais hoje já não respeitam mais isso e começam de trás para frente. Começam com a intimidade, para depois pensar em união, para depois pensar em responsabilidade, de amadurecimento. E aí a gente tem essa dimensão tão grande de casamentos desordenados porque eles respeitam o processo de Deus. Mas nós cremos então que há ali uma dimensão de bênção que pode ser ministrada por um pastor, pela intercessão, pela oração, mas ao próprio casal cabe esse desenvolvimento da vida conjugal. Amém, legal. É isso. Pastor Alan, ora por nós, para a gente concluir o programa de hoje. Ore por aqueles que estão nos acompanhando. Vamos pedir a bênção de Deus diante desse tema. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela oportunidade que tivemos aqui de compartilhar da tua palavra e relembrar alguns princípios importantes. Nós vivemos numa época difícil em que esse aspecto da vida humana, o casamento, a constituição da família, tem sido algo negligenciado e até combatido pela sociedade. Por isso nós pedimos a tua misericórdia, a tua graça. Eu oro pelos meus irmãos e irmãs, para que eles tenham sabedoria de viverem de acordo com a tua palavra, que eles tenham condição e, guiados pelo Espírito Santo, eles possam vencer em seus casamentos, vencerem e serem abençoados na constituição e na manutenção de suas famílias.
Oro, Senhor, pelos solteiros que estão acompanhando esse estudo, esse momento. Que o Senhor possa preparar um companheiro, uma companheira para esse filho, filha do Senhor. O Senhor esteja direcionando para que possam, meu Deus, seguir os passos que a Tua palavra nos ensinou aqui debaixo da Tua bênção. Nós oramos agradecidos ao Senhor por esse tempo e oramos pedindo uma proteção do Senhor sobre toda a família, sobre toda a casa, sobre todos os casamentos. Que o Senhor abençoe a sua igreja, o seu povo, nesse sentido. Eu oro nesse propósito, nesse sentido, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado mais uma vez pela ajuda. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui em mais um programa Texto e Contexto. Estamos finalizando esse programa e finalizando essa série, onde nós conversamos sobre algumas práticas, algumas cerimônias, algumas ordenanças da Igreja do Senhor Jesus Cristo. A partir da próxima semana, nós estaremos com uma nova temporada no programa Texto e Contexto. Nós vamos falar sobre alguns ventos de doutrina, alguns modismos, algumas heresias do mundo evangélico do nosso tempo. Então, a partir da próxima semana, não perca a nova temporada do programa Texto e Contexto. Deus abençoe a sua vida, continue ligado na programação da TV Viva Promessa. Hoje ainda é só segunda-feira, ainda tem muita coisa boa durante a semana, muitos programas na grade. Não perca esses programas, que Deus continue edificando e abençoando a sua vida. Até a próxima semana. Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil. Você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar a solidariedade para tantas pessoas.